Em nome do Senhor, terra e do céu, esse Deus todo maravilhoso, queremos saudar a todos pela gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Será uma noite de bênçãos, bênçãos do Senhor Jesus. Estamos alegres por estarmos aqui na presença do Senhor. Senhor, nós queremos te glorificar nessa noite, porque sabemos que Tu és Senhor da terra e céu. Tu estás presente aqui, nesse lugar. Nosso culto está sendo transmitido, Pai, pela internet. Irmãos agora estão orando, estão louvando o Teu nome, do outro lado da tela, Senhor, sentado no sofá, na sala, com a televisão, com o celular ligado, te louvando. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Que venhamos a te louvar, te exaltar, porque Tu és o Senhor da terra e o Senhor dos céus. Aleluia. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Façamos uma leitura uníssona em Romanos 5, versículos de 1 a 5. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Continuamos com o grupo de louvor. Amém. Louvado seja Deus. Por incrível que pareça, o texto que eu escolhi para iniciar essa música foi o mesmo que nós lemos agora em Romanos 5:5, que diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O poder do amor do Senhor Deus, né? Essa esperança que vem do amor dele, não confunde, porque o próprio amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Consolador. No fluir da graça.
Aleluia. Pode cobrir a nossa vida, o nosso ser. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor do Senhor nosso Deus. É um amor mais forte e mais duro do que a morte, do que a sepultura. Nada pode nos separar do amor dele, nem morte, nem o coronavírus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o teu amor é bom, e ele é leal, e ele dura para sempre. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada.
Jesus Cristo. Cante nada, nada. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, a minha oração é que os meus irmãos estejam firmes no Senhor Jesus nesse período tão difícil, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada irmão, que continue confessando seus pecados, vivendo uma vida que glorifica o Senhor e nos ajudando, ó Deus, a permanecermos no Senhor Jesus, perseverantes, crendo, confiando e esperando no nosso Deus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, te seguiremos, seja onde for. Sim, Senhor. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Cante isso com alegria e com fé no seu coração, crendo na força e na coragem que o Senhor prover aos seus filhos. Embora a dor nos cerque na viagem, nessa viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, Quando a noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Na coragem, marcharemos na coragem do Senhor. Na coragem, marcharemos na coragem do Senhor. nos ajude, ó Deus, nos dê coragem para renunciar à nossa vontade e os nossos quereres. Amém. Amém. Queridos irmãos, marcharemos na coragem do Senhor. Apenas deixar um versículo, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmão, nesse momento,
do ofertório, os irmãos vão ter o privilégio de consagrarem seus dízimos e ofertas, continuar louvando ao Senhor com seus dízimos e ofertas, nas contas que serão colocadas para que os irmãos possam fazer suas transferências. Nesse momento, lembremos a palavra do presbítero Ângelo, oferta especial para o nosso missionário César. Enquanto cantamos o hino, os irmãos vão ter o privilégio de fazer suas transferências. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos
pelas bênçãos, ó Pai, derramadas durante todo este dia. Te agradecemos pelos cultos nas tuas igrejas, pelas palavras, ó Pai, que foram ministradas para os teus servos. E cada vez mais, ó Pai, dependemos de Ti, ó Pai. Nos livra dessa pandemia, nos livra, ó Pai, da mão do inimigo. E permite, ó Pai, que em toda e qualquer situação, ó Pai, possamos sempre Te adorar, ó Pai. Saber que tudo que somos, dependemos de Ti, viemos de Ti. Pai, nós Te oramos pelos dízimos, pelas ofertas, que o Teu povo está, ó Pai, fazendo suas transferências, ó Pai, para que possa abençoar a Tua obra, abençoar aqueles missionários que estão precisando, ó Pai. Supre a necessidade dos Teus servos, abençoa cada vez mais as suas vidas. Fica com o pregador, ó Pai, o pastor Rogério, abençoa, continua abençoando, ó Pai, sua vida, o seu ministério. Em Teu nome que Te oramos. Amém. O que seria de cada um de nós sem a graça do nosso bom Deus? Nós estamos alegres, irmãos, pela presença do pastor Rogério, que hoje vai nos trazer edificação. Ele é presidente do nosso sínodo, presidente do nosso presbitério, e nós queremos agradecer à igreja e o conselho que o liberou. Que Deus possa ser contigo, meu irmão, em nome de Jesus, certo? Graça e paz a todos os amados e amadas irmãs que estão conosco aqui, né, no templo, dando suporte, irmãos aí da equipe do louvor, diácono, pessoal do som, presbíteros, mas também aqueles que nos acompanham via internet. Queremos agradecer também pelo conselho da IPF, por sua liderança, e mandar um abraço especial ao pastor Eliseu e à sua família, que o Senhor possa estar assim o recuperando para logo estar aqui retornando ao pastorado aqui da igreja, fisicamente falando, porque certamente nunca deixou de estar pastoreando neste período. Eu quero, então, ler o texto de Romanos, capítulo 4, do versículo 18 a 25. Romanos 4, 18 a 25, que assim nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados e amadas irmãs, John Stott, em seu comentário do livro de Romanos, comentário este, que é visto como um dos melhores, citando o Prêmio Nobel da Paz de 1950, Bertrand Russell, que disse para ele que a fé era uma convicção que caminha independente de qualquer evidência contrária. John Stott, então, comenta: e quem melhor do que Deus para merecer a nossa confiança? Quem melhor do que Deus para merecer a nossa confiança? Amados e amadas, vivemos um cenário que aos nossos olhos é desanimador, ao mesmo tempo desafiador, e que pode sim alterar em muito as nossas percepções e até, quem sabe, atingir a nossa fé. Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo escreve e usa aqui Abraão como exemplo, para dizer que Abraão creu, acreditou contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Para Abraão, não havia expectativa de realizar aquilo que Deus estava prometendo a partir da sua realidade. Mas, a despeito do cenário, Abraão acredita. No início do meu ministério, eu pastoreei em uma cidade chamada Garanhuns, que chove muito. Inclusive, nossa irmã Edith está lá estudando, missionária aqui da igreja. E lá, um pastor chamado Francisco Gueiros costumava contar uma história de uma criança que o pai a convidou para ir à igreja orar por chuva. E a criança, então, leva o guarda-chuva. E o pai diz para aquela criança: menino, para que esse guarda-chuva com esse sol escaldante? E a criança responde: mas pai, nós estamos indo orar por chuva, então já vou preparado. Aquela criança demonstrou também uma atitude de alguém que acredita apesar do cenário. Amados e amadas, eu quero nessa noite refletir com os amados sobre o tema fé para todos os cenários. Fé para todos os cenários. Certamente, ao olhar para o cenário atual em suas várias esferas, você vai estar desanimando. Se olhar para a questão da saúde, você vai ficar confuso e com muito medo. Se olhar para a questão política, também. Se olhar para a questão econômica, também. E aí, amados e amadas, nós não podemos nos deter para aquilo que está em nossos olhos, para o cenário que se apresenta. Nós temos que ter, por exemplo, a postura de Abraão, relatada por Paulo, acerca de como ele conseguiu manter a fé a despeito do cenário que ele estava ali vivendo naquele momento. E aí, podemos tirar para nós 3 lições preciosíssimas. Primeiro, Abraão acreditou que era possível, apesar de suas limitações. Atenção, amados e amadas, Abraão não deixa de observar as suas limitações. O texto diz que ele reconhece que já tinha quase 100 anos. E reconhece a infertilidade de sua esposa. E eu quero novamente recorrer a John Stott, porque ele fala algo precioso nisso. Ele diz que Deus ressuscita, faz reviver o ventre de Sara.
Um ventre que aos olhos humanos estava morto, mas Deus revive e Sara volta a ser fértil. E aí consegue engravidar. Ali já há um milagre do Senhor. Abraão acredita a despeito das suas limitações. Certamente, amados e amadas, vivemos um período de muitas limitações, mas isso não deve nos fazer parar de crer. Isso não deve nos paralisar, apesar do cenário que nós estamos vivendo, ouvindo, testificando. E aí, certamente, o Senhor nos pergunta: qual a sua limitação? Qual o seu medo? Podemos olhar, por exemplo, para o momento em que o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus, e ali mesmo o anjo diz: olha, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Amados e amadas, eu não sei que contexto você se encontra nesse momento, eu não sei que cenário você tem mais colocado os seus olhos e se fixado, mas você pode, diante de qualquer cenário, acreditar que é possível a despeito de suas limitações. Quando Abraão olhava para o seu lar, certamente ele pensava: eu nessa idade, a minha esposa não pode mais. Porém, ele acreditou que a despeito do seu contexto, do que ele estava vendo, ele tinha um Deus que ele poderia acreditar. Eu não sei o que você tem visto em seu lar, qual a sua situação, se é de alguém da família doente, se é de alguém desempregado, se é a notícia de alguém que está na iminência de falir, se é de decepções, se é de projetos frustrados e adiados agora. A minha oração é que você, inspirado nas palavras da Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo, relatando a postura de Abraão, sirva para você também. E você possa, assim como Abraão, acreditar que é possível, apesar de suas limitações. Sim, nós temos limitações, mas nosso Deus não tem. Nosso Deus não tem. Segundo lugar, Abraão tem uma postura, nas palavras do apóstolo Paulo, de plena convicção de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Lembremos o que está escrito no versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão creu contra a esperança. Qual foi o segredo de Abraão para tamanha fé? Abraão projetou a sua esperança não em homens, não em seus métodos, não em sua habilidade. Pelo contrário, ele reconheceu a sua limitação. Abraão projeta a sua esperança ao ponto de brotar nele essa plena convicção. Ele projeta a sua esperança em Deus. Amados e amadas, sabe qual é o nosso problema? Aonde temos projetado a nossa esperança. Reflita. Aonde você tem projetado a sua esperança? Em homens? Em mulheres? Em estratégias? Em esforço humano? Em planejamentos? Tudo isso tem o seu lugar, tem a sua relevância, porém são imperfeitos.
devemos, assim como Abraão fez, projetar a nossa esperança em Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, se expressou dizendo que se a nossa esperança em Cristo se resumir a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Queridos e queridas, amados e amadas, às vezes nós temos projetado a nossa esperança apenas aqui na terra. Sabe o que acontece conosco? Os cenários irão influenciar, irão nos paralisar, irão afetar a nossa vida. Porque se eu fico me detendo ao cenário, eu não alimento a minha fé em Deus. Se eu fico esperando as notícias para dizer, opa, notícia boa, estou mais animado. Vixe, a notícia hoje não tão boa, não estou mais animado. Eu vou estar me limitando e não estarei projetando a minha esperança aonde eu devo projetar. Abraão manteve a plena convicção, porque ele projetou a esperança dele em Deus. Em Deus. Não quer se decepcionar? Pare de projetar a sua esperança em homens. Pare de projetar a sua esperança em elementos aqui da terra. E projete a sua esperança sempre em Deus. Em Deus. E ainda, Paulo diz que Abraão acreditou que a promessa iria se cumprir, e isso foi para Abraão justificação. No versículo de número 22 em diante, olha o que é que o texto diz. Assim também lhe foi atribuído para justiça. Para justiça. E aí ele fala no 24, mas também por nossa causa. Paulo diz, por causa dele, e no contexto de hoje, para nós também, amados e amadas irmãs. No versículo 25, ele diz, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Abraão acreditou, segundo Paulo, na promessa do Redentor, porque ele conhecia a promessa de que viria um Redentor. E aí, o que acontece? Paulo diz que isso é para nós também. Porém, amados e amadas, nós temos um privilégio que Abraão não teve. Abraão não teve o privilégio de ver e testificar que o Redentor teria vindo. Ele creu pela fé, pela esperança. Porém, nós sabemos que o nosso Redentor já veio. Sabemos que o nosso Redentor, ele morreu por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Amados e amadas irmãs, e isso significa para nós justificação. O justo morrendo em nosso lugar, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu devo colocar isso como o mais importante na minha vida. Novamente, nas palavras de John Stott, a nossa esperança não é por aquilo que ainda vai acontecer, é por aquilo que já aconteceu em Jesus. É por aquilo que Jesus já fez.
As pessoas acham que esperança está naquela visão do que ainda virá. Sobretudo, aqui na perspectiva dos cenários da terra, dos cenários que nós estamos vivendo. Para nós que conhecemos o Evangelho, não é uma esperança de algo que vai acontecer, é de algo que já aconteceu. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Às vezes, nós usamos uma expressão, até cantamos, que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Amados e amadas, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. E Ele prometeu que mandaria o Consolador, que Ele chamou de outro Consolador, o Espírito Santo, que já veio e que também está conosco. Portanto, mais do que Abraão, nós temos esse acesso que o Senhor nos deu, o livre acesso pelo sangue de Jesus, de chegar ao seu trono pela graça que Ele mesmo compartilhou com os santos, aquele que Ele separou, aqueles que Ele separou para Ele. Portanto, nós devemos não nos deter, não nos fixar ao cenário atual, a nenhum cenário. Toda vez que você quiser ficar impressionado ou impressionada com o cenário que se apresenta, lembre, você pode alimentar a sua fé. Não fé como uma disposição mental, mas uma fé de uma convicção plena de quem é o seu Deus. A fé prevista na Sagrada Escritura. Convicção, esperança, fé naquilo que Cristo já fez e não naquilo que Ele fará. Ou seja, agora você já é mais do que vencedor. Por isso, amados e amadas, nós podemos sim ter fé para todos os cenários e a despeito de todos os cenários. O cenário de Abraão não é o seu cenário. O cenário de Paulo não é o seu cenário. Paulo, por exemplo, vive um cenário em que ele estava preso com Silas, e o que Paulo faz? Ele fica impressionado porque o cenário dele era naquele momento ali prisão? Não! Paulo e Silas oram e cantam na prisão. Amados e amadas, como você tem encarado o cenário atual? Qual tem sido a sua postura diante do cenário atual? A postura de Abraão no seu cenário? A postura de Paulo? Qual tem sido a sua postura? Você não é Abraão. Você não é Paulo. Você não é Abraão, você não é Paulo. Mas você também tem e conhece o mesmo Deus que Abraão conheceu. E o mesmo Deus que Paulo conheceu. O Deus vivo. O nosso Deus está vivo. Enviou Jesus. Prometeu que iria cuidar da sua igreja todos os dias. Estaria presente. E tem cumprido isso. Basta que nós possamos olhar para a situação atual com os olhos da fé. Da fé. E assim não ficarmos impressionados com o cenário.
Porque se você ficar impressionado com o cenário, ele vai crescer até o ponto que você não vai ter esperança. Lembre para nós, esperança não é algo que virá, é algo que nós já temos. Porque a nossa esperança não é, gente, uma notícia, é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Que segundo o texto, nos justificou, morreu por nossas transgressões. A minha oração nesta noite, o meu desejo sincero é que você reavalie como é que você tem olhado para o cenário desde que começou a pandemia até hoje. Como é que você vai continuar olhando para esse cenário amanhã, na segunda-feira? E você coloque mais fé nos seus olhos, no seu coração, na sua mente. E que, sobretudo, você seja uma voz de esperança para as pessoas. Uma voz que diz: meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meu vizinho, meu colega de trabalho, a despeito do cenário, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Sabe por quê? Os supermercados não serão voz de esperança. Os bares também não serão voz de esperança. As farmácias não serão. Amados e amadas, voz de esperança, espera-se que seja a igreja. Espera-se que sejamos nós essa voz de esperança. Não esperem de quem não pode dar. E as pessoas também esperam que a igreja agora seja essa voz de esperança, já que a igreja se diz como a que conhece a verdadeira esperança. Portanto, não se detenha, não se fixe em nenhum cenário, não se amedronte. Dependendo da sua situação, diga: Senhor, me ajuda a não ficar impressionado com o cenário que tem se apresentado diante da minha vida. Me ajuda a olhar para a tua palavra, me alimentar na tua palavra, nos depoimentos, nos testemunhos, nas histórias que a tua palavra relata. Me ajuda, e assim, Senhor, não ficar paralisado diante de nenhum cenário, diante de nenhum cenário. Jó viveu um cenário terrível, desolador. Mas sabe o que é que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Amados e amadas, essa expressão de Jó é de mexer conosco. É de nos mostrar que Jó também foi alguém que não ficou impressionado com o cenário que ele estava vivendo. Mas ele anunciou que o Redentor dele vive e que ele acreditava nisso. Você acredita que o seu Redentor vive e que por sua causa ele vai se levantar? Que na verdade já se levantou, já ressuscitou e já prepara a sua volta? Se você crê, então não fique amedrontado com nenhum cenário, porque o seu Deus é dono de todos os cenários. Que você, assim como Abraão, como Paulo, como Jó, expresse a sua fé, que te faz viver vitoriosamente, independente de qualquer cenário. E que você diga todos os dias: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Vamos orar neste momento.
Obrigado, Senhor, porque aos olhos humanos, os cenários não são os melhores, aos olhos humanos, mas pelos olhos da fé, nós podemos ter esperança no que Cristo já fez por nós, na Tua palavra, na maneira como o Senhor nos fortalece e nos renove. Peço, Deus, pela Tua igreja, aqui no espaço, mas também, Deus, que nos acompanham via internet, que possam entender que o cenário não deve servir para que eles sejam amedrontados, pelo contrário, mas que a igreja entenda-se como voz de esperança para o mundo amedrontado, o mundo caído, o mundo sem esperança. Que nós, Deus, sejamos essa voz e que tenhamos a fé que Abraão teve, que Paulo teve, que Jó teve, que expressaram plena convicção de quem as suas vidas pertenciam. Obrigado pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados e amadas irmãs. Amada igreja, estamos caminhando para o encerramento e temos aqui alguns avisos a ser dados. A Assembleia Geral, que estava marcada para o dia 11, ela, por decisão do Conselho, foi remarcada para o dia 25 de abril. Está fácil. E a decisão do Conselho é a convocação dos membros comungantes maiores e civilmente capazes em plena comunhão da Igreja Presbiteriana de Fortaleza para uma Assembleia Geral Extraordinária, que será no dia 25 de abril, às 9 horas, no templo da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, cito Avenida Visconde do Rio Branco, 1636, no centro, Fortaleza, Ceará, para cumprir a seguinte pauta: doação para a Igreja Presbiteriana Cenáculo do imóvel situado na rua Firinto Barroso, bairro de Fátima, em Fortaleza, e do imóvel situado na Avenida Francisco Melanias Bezerra, 730, Centro, em Jaguaribara. Esses dois imóveis citados aqui. Temos também, amada igreja, como todos já sabem, o nosso pastor Eliseu está de licença e voltará dia 3. A licença se encerra dia 3. Dia 4, domingo, ele já deu um aviso hoje que estará aqui pregando. Continuamos dessa forma. O culto é transmitido, usaremos a mídia e, por enquanto, ainda não estamos podendo fazer o culto presencial. Os irmãos se manterão em casa e assistirão ao culto. E todos aqueles que estão precisando fazer contatos com o pastor para
Já está sendo agendado pela irmã Alice esses contatos de irmãos que desejam fazerem aquela clínica pastoral aqui na igreja. Os irmãos devem ligar para o telefone da igreja, o 999-550164. E, queridos irmãos, convido agora o pastor Rogério para nos dirigir em oração e a bênção apostólica. Deus, obrigado pela bênção que tivemos de poder te cultuar. Mas eu quero, Deus, pedir para aqueles irmãos que estão ainda recuperando-se da saúde. Tu sabe a situação de cada um deles. Que tu possa estar, assim, os fortalecendo, aqueles que estão em suas residências, que porventura estejam hospitalizados. Não só, Deus, a questão do Covid, mas de outras enfermidades também. Cuida de cada um deles. Louvamos o teu nome pela vida deles e pelas vidas daqueles que já estão recuperados, Deus. Cuide do teu povo, que cada membro dessa igreja descanse nisso, no fato de que suas vidas estão, Deus, em suas mãos. No nome de Jesus, obrigado, e que tu dê, Deus, uma semana abençoada a cada um dos teus filhos e de tuas filhas, sobretudo com muita confiança nos teus cuidados. Receber a bênção, amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações ternas do Espírito Santo estejam com vós, amados irmãos, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Se os irmãos, durante essa semana, quiserem falar com a secretaria para agendar algum atendimento, ligue, por favor, 999-550164. Sempre teremos um diácono, um presbítero e a secretária pronto a lhe atender e agendar e ajudar, tá certo? A igreja está fechada, o templo. E os cultos presenciais, mas a igreja não para. É o trabalho da diaconia, é o trabalho dos presbíteros, é intercessão, é visita online, é atendimento, é ajuda. Entre em contato, ajude a nós podermos lhe ajudar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Música